koinonia. Quantos já tinham ouvido falar de koinonia? A maioria, só a turma dos vintão para frente. Só a turma dos vintão para frente. Então repita comigo, koinonia. Não. Alô? Vocês estão aqui comigo? Estão aqui comigo? Não. Vamos lá, de novo, koinonia. Só esse lado de cá, koinonia. Agora vocês, koinonia. Só as mulheres, koinonia. Os homens, koinonia. Pronto, já estão falando grego. A palavra, vocês já sabem pronunciar, é a palavra koinonia. Na Bíblia, a palavra koinonia é muito usada, e eu prometo a você que depois que a gente tiver essa nossa tarde, essa nossa conversa com a Bíblia e com essa nossa aula de grego, você não vai ler mais o Novo Testamento da mesma forma, porque você vai aprender onde essa palavra aparece e o significado dela. Qual é a palavra? Muito bem. Na Bíblia, koinonia tem 3 significados básicos. Misericórdia. Ainda bem que está do lado de lá da cortina, né? Porque se chega aqui, ó. Primeiro significado de koinonia. Koinonia é contribuição. É contribuir para quem não tem. Simples, né? Qual é o primeiro significado? Contribuição. Quando eu contribuo com quem não tem. Essa foi a palavra que Paulo usou lá em 2 Coríntios 8, 4, Romanos 15, 26, quando ele fazia as coletas e levava de uma igreja para outra igreja que não tinha. Então, qual é o primeiro significado de koinonia? Contribuição. Quando eu contribuo com aquele que não tem. Segundo significado, compartilhar algo com alguém. Veja, eu mudei a palavra, não é contribuir, é compartilhar algo com alguém, ter algo em comum com alguém. Por exemplo, nós estamos todos nesse auditório, nós estamos em koinonia, porque nós estamos compartilhando o mesmo espaço. Quem está com a camisa de PG fica de pé. Só quem está com a camisa de PG fica de pé. Muito bem. Todo mundo que está com a camisa de PG mais style está em koinonia, porque está compartilhando o mesmo logo. Nós temos algo em comum. Entenderam o significado? Podem sentar. Agora, quem está sem a camisa de PG, levanta. Rapaz, parece que é a maioria. Mas para a maioria eu vou fazer a pergunta. Qual é o segundo significado da palavra koinonia? Compartilhar algo com alguém. Mais forte. Qual é o segundo significado? Agora, só os que estão sentados. Qual é o primeiro significado? Contribuir com quem não tem. De novo, qual é o primeiro significado? Agora os que estão em pé, qual é o segundo? Algo, vocês estão numa preguiça danada de dizer tudo, não estão, não? Senta, pode sentar. Só esse lado de cá, ó, esse lado de cá, qual é o primeiro significado? Bem forte, qual é o primeiro? Contribuir com quem não tem. E vocês agora, o segundo? Compartilhar algo com alguém. Terceiro e último significado, esse é fácil. Proximidade. Intimidade. Qual é o terceiro? Intimidade. Quem aqui veio de Uber para cá? Tem alguém que veio de Uber? Uber. Vários vieram de Uber para cá. Você, quando veio de Uber para cá, você compartilhou algo com o motorista do Uber? Sim ou não? Sim, o carro. Vocês estavam
compartilhando o carro. Você estava em koinonia, nesse sentido, com o motorista de Uber. Você deu alguma coisa que o motorista de Uber não tinha? Ah? O seu dinheiro foi? A localização. Mas você tinha intimidade, proximidade com o motorista do Uber, não? Sim ou não? Não. Então você não estava em koinonia. Porque koinonia, qual é o primeiro significado? 1, 2, 3. Contribuir com quem não tem. Segundo significado? Compartilhar algo em comum. E o terceiro? Proximidade. Agora, essa proximidade gera o quê? Intimidade. Muito bem. Nós já aprendemos a palavra, a sua pronúncia. Qual é a palavra? Mais forte. Qual é a palavra? Já aprendemos 3 significados dessa palavra. Qual é o primeiro? Contribuir com quem não? Segundo, compartilhar algo com alguém. E o terceiro? Proximidade, intimidade. Agora nós estamos prontos para ir para a Bíblia. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 2, versos 42 em diante. Atos capítulo 2, verso 42 em diante. E aqui eu quero fazer um apelo. Eu estou falando a pastores, pregadores, amigos. Preguem a Bíblia. Preguem a Bíblia. É tempo de a Bíblia ser o centro do nosso púlpito. As histórias são boas, as ilustrações são importantes, mas quem tem o poder não é o pregador. É quem? A palavra. Preguem a palavra. A tempo e a fora de tempo. E tempo de pregar a palavra é com ela no púlpito. Por favor, preguem a Bíblia. Atos capítulo 2, nós vamos ler bastante a Bíblia, porque nós vamos aplicar o nosso conhecimento de grego agora. Vou ler os versos. Amém? Atos capítulo 2, verso 42, quem já achou, diga koinonia. Muito bem. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Muito bem. Pergunta: onde nesses versos que nós lemos aparece a palavra koinonia em grego? Em que verso? Opa, que verso? Quem disse 42 acertou. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na... Não. Qual é a palavra? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na koinonia, no partir do pão e nas orações. Agora, eu escolhi esse texto, porque a palavra koinonia aparece aqui, mas mais do que isso,
Os 3 significados de koinonia estão presentes nesses versos. Qual é o primeiro significado? Qual é o primeiro? Contribuir com quem não tem. Onde eu encontro esse sentido aqui? Em que verso? Quem disse 45 acertou. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Por que a igreja de Atos 2 não tinha necessidades? Porque quem tinha contribuía com quem não tinha. E isso era o quê? Koinonia. Agora, qual é o segundo significado de koinonia? Compartilhar algo com alguém, ter algo em comum com alguém. Qual é o verso que esse significado aparece? 46? 47? Olha, esse significado aparece no 42, esse significado aparece no 44, esse significado aparece no 46, mas eu quero ficar com o 44, que diz: todos os que creram estavam de que maneira? Juntos. E tinham o quê? Tinham tudo em comum. Eles compartilhavam uns com os outros o quê, irmãos? O culto de sábado de manhã. O que diz o texto? Tudo. E eu pergunto, o que fica de fora de tudo? Nada. Tudo era em comum. A fé na doutrina dos apóstolos era em comum. A fé em Cristo Jesus era em comum. O partir do pão era em comum. As orações eram em comum. As casas eram em comum. Esta igreja vivia em koinonia, porque eles compartilhavam o quê? Tudo. Agora, qual é o terceiro significado? Proximidade. E o que mais? Intimidade. Qual é o verso? Que isso aqui fica claro. Cri. 46. Olha lá. Diariamente eles perseveravam unânimes. Aonde? No templo. Eles tinham koinonia na adoração coletiva. Mas parava aí? Não. Eles tinham koinonia fazendo o quê? Partindo o pão, onde? De casa em casa. E tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Vejam, eles compartilhavam a adoração, eles compartilhavam a sua casa, a sua comida, mas eles compartilhavam os sentimentos do coração. Singeleza, alegria. E esse povo aqui gostava de comer, hein? O que falou de comida aqui, do começo ao fim fala de comida, como diz o pastor Rafael. E aqui eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que é mais fácil, levar alguém para a igreja ou levar alguém para o meu PG? Se é mais fácil levar para o PG, por que a gente leva mais para a igreja do que para o PG? Eu brinco com o Rafael, isso aqui é o paradoxo de Rafael, o nome que eu dei. Sabe por quê? Porque não é fácil levar para o PG, não. É mais fácil levar para a igreja. Por que as pessoas... Vai ter um programa especial, pastor fulano de tal, o evento na igreja, e eu convido a pessoa para ir para onde? Para a igreja. Sabe por que é mais fácil? Lá na igreja, chega lá, tá as irmãs com lenço, ministério da recepção, a irmã recebe, seja bem-vindo, minha irmã, quem canta é outro, quem prega é outro.
Eu só levei para a igreja, mas tudo é outro que faz. E tem um detalhe, quando eu vou para a igreja, paletó, gravata, ou então a camisa do Caleb, camisa do PG, Bíblia deste tamanho no peito, inário, lição da escola sabatina, espírito de profecia, e eu vou que chega, nem piso no chão de tanta santidade no caminho da igreja. E eu chego lá na igreja, eu estou nessa santidade toda. Terminou o programa, tchau, até logo, que maravilha, oh, que bom que você veio. Você vai para a sua casa e eu vou para a minha. Agora, levar para casa é assim, não? Qualquer hora, ei, vem cá na minha casa, é assim, não? Lá em casa eu tenho que pedir autorização para a pernambucana. Eu digo, ó, meu bem, eu estou querendo levar assim uma pessoa em casa, porque chega em casa a gente está preocupado, dar banho nos meninos, amarrar o cachorro, arrumar ali pelo menos a sala, deixar, porque está todo mundo preocupado com a impressão que vai dar, porque quando a gente abre a porta da nossa casa, a gente abre a porta da nossa... Qual é o lugar mais íntimo nosso? Qual é o lugar mais íntimo nosso? É na nossa casa. A santidade... Eu falei santidade e olhei para ti, né? Eu olhei para a tua placa aí, ó. A santidade... Não era isso que eu ia dizer, não. A intimidade, ela está presente aonde? Na nossa casa. Quem conhece a gente como nós somos, é onde? É em casa. Só que a gente prefere manter manter a aparência. E na igreja é mais fácil manter a aparência do que manter a aparência aonde? Em casa. Só que esses crentes aqui, pensa que era na sexta-feira à noite? O texto diz, quando é que ele estava em casa? Quando era? Diariamente, irmão. Todo santo dia os crentes lá na sua casa comendo. Os meninos correndo para cima e para baixo, pulando em cima do sofá. A louça suja depois da reunião. Se a gente está todo dia em proximidade, é difícil manter o quê? As aparências. Agora eu vou falar baixinho. Vira para o teu irmão, a tua irmã que está cochilando aí do lado dela e diz, ei, vamos viver em coinonia? Ó, os três que estavam aqui mais perto, que eu vi que estavam cochilando, acordaram. Estão até sorrindo agora. A igreja de Atos 2 era a igreja cheia do Espírito Santo. E como vivia essa igreja? Como vivia? Em coinonia. Em coinonia. Vou fazer uma pergunta difícil para vocês. Vocês sabem por que a União Nordeste Brasileira tem um programa centrado em PGs? Vocês sabem por que a gente quer PGs? Quantos acham que o PG é um mini culto? Eu tenho o grande culto na igreja e aí eu tenho o pequeno culto na casa. Quantos acham que o PG tem essa característica? Levanta a mão, com fé. Muito bem, não é a maioria. Quantos acham que o PG é um programa da nossa igreja e é o programa da Igreja do Nordeste, por isso nós temos PG? Levanta a mão. Opa! Quantos acham que o PG é uma grande estratégia evangelística? Levanta a mão. Por que a gente tem PG? Porque o PG, querido, presta bem atenção, o PG é a melhor estrutura para a gente viver coinonia. O PG não é um culto pequeno, que você tem um culto grande e tem um culto pequeno na sua casa. Isso aí é o PG lá do Rafael, que os irmãos, vocês viram como os irmãos chegavam, né? E que ele dirigia, porque tinha um púlpito para ele pregar no PG. Não, não é um mini culto. O PG não é simplesmente um programa que a gente põe na camiseta e sai. Não.
Nós não queremos nem o PG simplesmente como uma estratégia de evangelismo. O PG é uma estrutura, é um estilo de vida onde koinonia pode ser vivido de maneira muito intensa, muito real. Porque com poucas pessoas, no meu PG, eu tenho, primeiro, intimidade, proximidade. Com essas pessoas eu compartilho a fé, mas também compartilho a minha vida, a minha casa, o meu recurso. E se alguém não tem, os que têm vão dar. Isto é PG. PG não é uma reunião na sexta-feira. PG é como vive a igreja cheia do Espírito Santo. Amém? Agora eu pergunto, quantos aqui já vivem a experiência de koinonia no seu PG? Levanta a mão. Opa, um bom número. Vamos fazer a prova? Estão prontos? A turma mais antiga como eu, quando a gente estudava tabuada, ainda tinha o tal do noves fora, né? Vamos fazer a prova dos noves fora, que eu nem sei mais o que isso significava. Mas vamos tirar a prova dos 9? Bíblia. Evangelho de João. Evangelho de João não. Primeira Epístola de João, capítulo 1. Você nunca leu este capítulo como nós vamos ler agora. Sabe por quê? Porque agora você sabe grego. E qual é a palavra em grego que você sabe? Koinonia. Estão prontos? 1 João capítulo 1, verso 1. Quem está pronto, diga koinonia. Amém. Então vamos lá. Este capítulo é muito famoso por uns versos que a gente usa para falar de perdão. Esse capítulo é muito querido, mas eu quero chamar a sua atenção para tudo que a gente viu até agora. Estão prontos? Verso 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho. E vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. De quem João está falando aqui? De Jesus. João está falando de Jesus. Aí agora o verso 3, primeira implicação e primeiro teste, para ver se o seu PG está vivendo koinonia. E o que temos visto e ouvido a respeito de Jesus, nós anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais o quê? Cadê a aula? Já esqueceram? Não. Mantenhais o quê? Koinonia conosco. Para que? Primeira implicação. Qual é o objetivo do testemunho? Por que a gente prega? Por que a gente testemunha? Por que a gente discipula pessoas? É para trazê-las para onde? Para a igreja? Para o templo? É para quê? Eu vou ler de novo, não é possível. Vamos ler de novo? O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais o quê? Koinonia conosco. Qual é o objetivo da evangelização, de dar estudos bíblicos, de testemunhar de Jesus para outras pessoas? Qual é o objetivo disso? Trazer as pessoas para viverem de que maneira conosco? Em koinonia. Não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo? O apóstolo João. A palavra de Deus. Então, viver em koinonia é o objetivo da missão. É o alvo da missão.
e é a motivação para a missão. Se o seu PG não está trazendo pessoas para a coinonia do seu PG ainda não está vivendo em coinonia. Porque o apóstolo João disse que a evangelização, o testemunhar, tem o objetivo de trazer essas pessoas para onde? Para a nossa coinonia. Para a nossa coinonia, para a nossa vida. Então, ei, presta atenção numa coisa aqui. Fazer igual o homem da cobra. Ó. Evangelizar não é transmitir um conteúdo para alguém. Simplesmente. Discipular alguém não é só provar que ele estava errado e nós estamos certos. Discipular alguém é trazer alguém para onde? Para onde? Para a minha própria vida, para a minha coinonia, onde eu compartilho tudo com ele. Onde, quando ele não tem, eu dou. E onde nós vivemos em proximidade, intimidade. Mas você acha que parou por aí? Não, o negócio é mais apertado ainda. Vamos continuar lendo? O próprio verso 3, vamos continuar lendo. Ora, a nossa comunhão... Opa, perdão, aqui tem outra palavra grega que vocês conhecem. Ora, a nossa coinonia é com quem? Com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos o quê? Coinonia com quem? Com ele, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos o quê? Coinonia. Com quem? Uns com os outros. Vamos parar aqui. Segunda implicação. A minha coinonia com Deus gera coinonia com o meu próximo. Eu não posso ter comunhão ou coinonia com Deus se eu não tiver coinonia com o meu próximo. Ah, mas eu leio a Bíblia, eu estudo a lição da escola sabatina, eu leio o Espírito de Profecia, eu passo 3 horas orando de manhã cedo. Mas se eu não tiver o quê? Coinonia com o meu próximo, essa minha devoção não está sendo coinonia com quem? Com Deus. Porque as duas andam de que forma? As duas andam de que forma? Juntas. A nossa irmã deu testemunho aqui. Estava lá na cama, depressiva, sofrendo, pensando na morte. A resposta de Deus para ela foi coinonia com o seu irmão, com a sua irmã, com o próximo. E isso religou a coinonia dela com quem? Com Deus. Vou falar baixinho de novo. Fala aí para a irmã que está cochilando do teu lado. Ei! Toda vez que eu vejo um, eu lembro, tem que falar. Ei, vamos viver em coinonia? Porque a nossa coinonia de uns com os outros está ligada à nossa coinonia com quem? Com Deus. Primeira implicação. Se eu vivo em coinonia, eu testemunho, eu dou estudos bíblicos, eu falo de Jesus para trazer outras pessoas para a coinonia. Segunda implicação, se eu vivo em coinonia com Deus, eu vou viver em coinonia com o meu próximo. Se eu vivo em coinonia com o meu próximo, eu tenho fortalecido a minha coinonia com quem? Com Deus. Aí não adianta dizer, não, nós temos coinonia na igreja, eu vou na igreja. Eu não falo com a irmã fulana. A irmã fulana eu não quero, não falo. Eu não estou mantendo o quê? A coinonia com Deus. Vou olhar para cá também. Vou manter coinonia com vocês também. Terceira implicação. Agora essa é séria. Põe o cinto de segurança aí, para não cair da cadeira. Porque agora vai ser pesado. Agora vai ser pesado. Vamos ler o restante do capítulo.
E talvez você não tenha se apercebido no verso 7. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos o quê? Koinonia uns com os outros. E qual é a consequência disso? O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Você entendeu? Qual é o ambiente que o sangue de Cristo Jesus trabalha, perdoando os pecados? Qual é o ambiente? Alô? Vocês estão aqui e foram embora, não? Qual é o ambiente? Eu vou ler de novo. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos koinonia uns com os outros, e o sangue de Cristo Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Qual é o ambiente onde o sangue de Cristo Jesus está perdoando os pecados? Qual é o ambiente? Na koinonia. É isso que o apóstolo João está dizendo. É nesse contexto que vem o verso 8 e 9, que são os mais conhecidos. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se, porém, confessarmos o quê? Os nossos pecados. Ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Onde é que o sangue de Cristo Jesus está perdoando os pecados e está purificando a igreja de toda injustiça? Aonde é? No ambiente da koinonia. O tempo não vai dar, mas eu vou passar um dever de casa para vocês. Eu quero que você leia Mateus 18. Mateus 18 é onde tem aquele verso que a gente gosta de usar bastante. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. É um verso áureo do PG. 2 ou 3 reunidos. Por que Jesus falou 2 ou 3? Não falou 1? Porque não dá para viver koinonia. Eu preciso ter pelo menos o outro. Eu não sou igreja sozinho. Sou eu e você em koinonia com Cristo Jesus e um com o outro que nos tornamos igreja. Mas esse capítulo, sabe qual é o contexto desse capítulo? Perdão de pecados. O contexto desse verso é quando tem um irmão em pecado. Esse é o contexto. Depois desse verso, é que Pedro vai perguntar para Jesus: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Quantas vezes? 7 vezes? E o Senhor diz: não, 7, 70 vezes 7. É depois disso que Jesus vai contar a parábola do servo que não perdoou o seu irmão, embora tenha sido perdoado. E ele vai dizer: se você não perdoa, você não será. Perceberam? A vida em koinonia é essencial para o perdão dos pecados. Penúltimo texto. Tiago, eu disse que nós íamos usar a Bíblia, né? Tiago, olha um verso de Tiago, capítulo 5, que passa às vezes desapercebido de nós. Tiago, capítulo 5. Esse capítulo de Tiago, capítulo 5, ele vai agora tomar uma outra proporção para nós, à luz do que João nos disse. À luz do que João nos disse. Verso 13. Tiago 5,13. Quem achou, diga koinonia. Está entre vós alguém sofrendo? Como é que eu sei que alguém está sofrendo? Se eu tiver em koinonia, faço oração. Está alguém alegre? Como é que eu sei dos sentimentos de outra pessoa? Se eu estou em koinonia com ela. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé vai fazer o quê? Salvará o enfermo. Salvará o enfermo. E o que mais acontecer? O que é que vai acontecer?
Se houver cometido o quê? Pecados, ser-lhe-ão perdoados. Verso 16. Confessai, pois, o quê? Os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Percebem? O ambiente da koinonia é o ambiente onde o sangue de Cristo Jesus perdoa os pecados. O seu PG precisa ser um lugar seguro, onde os crentes, onde os irmãos, onde aqueles que vivem em koinonia, em intimidade, em proximidade, compartilhando o evangelho, a casa, a adoração, a vida e as próprias lutas, encontram um ambiente seguro onde o sangue de Cristo Jesus perdoa. Sabe por quê? Porque os pecados se manifestam na comunidade. É quando os crentes estão juntos que ai, que inveja do vestido daquela irmã. Eita, esse cabelo dela. Ah, ciúme do líder. Por que ele tem tanta influência? Eu não tenho. É nesse ambiente em que, mais do que isso, nós precisamos estar confessando os nossos pecados. Mas espera aí, presta atenção uma coisa. Tem pecado que a gente só deve confessar a quem? A Deus. Mas é no ambiente da comunidade que a gente abre o coração. Irmãos, eu estou lutando contra essa minha dificuldade, eu estou com o coração magoado, eu estou com o coração cheio de sentimentos que não vêm de Deus. Eu estou com problema na minha casa, na minha família, eu estou impaciente, eu estou lidando com dívidas. Eu estou fraco na fé, eu não estou conseguindo ler a Bíblia. Meus irmãos, eu estou lutando contra o vício da internet, eu estou lutando contra o vício da comida, eu estou lutando para me fortalecer na fé. Esse ambiente é um ambiente de comunidade, o Espírito Santo vai estar derramando o sangue de Cristo Jesus e os pecados estarão sendo perdoados. Isso é fácil? É fácil? Sim ou não? Eu quero discordar de vocês. Não é difícil. É impossível. Humanamente é impossível. Humanamente é impossível. Essa igreja de Atos 2 que a gente viu no começo, essa igreja de Atos 2 que nós vimos no começo, só se tornou aquela igreja quando o Espírito Santo desceu sobre eles. Porque dias antes, 50 dias antes, eles estavam brigando. Quem é o maior, quem é o mais importante, quem vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda. Eles estavam metendo a mão na bolsa e carregando o dinheiro que estava ali. Eles tinham preconceitos contra mulheres, contra samaritanos. Essa igreja era assim, até o derramamento do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo derramou-se sobre eles, a transformação aconteceu. E aqui o último verso com vocês. O último verso. Romanos, perdão, 2 Coríntios, capítulo 13. O último verso, verso 13. 2 Coríntios, capítulo 13, o verso 13. É o último verso que eu vou ler com vocês. 2 Coríntios 13, verso 13. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga koinonia. Muito bem. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a koinonia do Espírito Santo esteja com todos vocês. Aqui está tudo aquilo que a gente precisa para viver essa igreja. Deus nos dá 3 presentes. De Deus o Filho nós recebemos o quê? De Deus o Filho nós recebemos o quê? A graça. Eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu, nós estamos debaixo da mesma graça. Não é porque eu não bebo e o meu vizinho bebe que ele é pior do que eu.
Eu e ele estamos debaixo da mesma graça, e é a graça de Cristo Jesus. Cristo morreu, derramou seu sangue, para que onde abundou o pecado, superabundasse a graça que salva. Amém? Qual é a segunda? Qual é a segunda bênção que a gente recebe de Deus? Deus o Pai. O quê? O amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos. Se vocês o quê? Se amarem uns aos outros, como eu vos amei. É o amor de Deus derramado em nós que nos faz amar a nosso irmão, mesmo aquele que erra, mesmo aquele que está em dificuldade, mesmo aquele que está em luta. E terceiro, qual é a terceira bênção que a gente recebe do céu? A capacidade de viver em coinonia. E isso é a atuação de quê? É a atuação do Espírito Santo de Deus. Agora eu pergunto, quantos acham que Jesus está voltando e que essa é a última geração de crentes sobre a face da terra? Amém. Está profetizado que esta geração verá cumprir-se Joel capítulo 2, versículo 28. Antes daquele grande dia, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossos jovens, vossos velhos, é sobre todos. E Ellen White diz que a igreja do tempo do fim receberá uma porção ainda maior do Espírito Santo. Sabe por que nós queremos PG? Porque nós queremos esta igreja cheia do Espírito Santo. Agora, quando você olha, sinceramente, para a sua igreja, para o seu PG, você vê isso aqui acontecendo de fato? É isso que você vê na sua igreja? É isso que você vê de fato no seu PG, nos PGs da sua igreja? Por que é que nós temos? Por que é que nós temos tantas coisas, mas parece que nos falta o mais importante, o Espírito Santo. Nós vamos ouvir esta música. Enquanto esta música estiver sendo cantada, eu quero desafiá-lo. Se você deseja o batismo do Espírito Santo para viver em coinonia de verdade, eu quero que você levante de onde você estiver. Levante onde você estiver, nós vamos nos orar e vamos nos consagrar ao Senhor. Mas há um pedido especial, um chamado especial. Nós não temos espaço, é muito pequeno o espaço, mas se há algum líder aqui que entende que está vivendo em pecado e que precisa confessar isso, e olha, se você atender esse chamado, você está dizendo, eu estou em pecado. Não é para todos. Mas na coinonia, é um ambiente onde os pecados são confessados e o Espírito de Deus está derramando o sangue de Cristo Jesus e perdoando os pecados. E só para estes, eu quero que você venha de onde você está, aqui mais perto, porque eu quero orar especificamente por você. Nós vamos orar nos consagrando a todos, mas eu quero orar especificamente por você.